Então, muito bem. Olá, amigos. Chamo Carlos Eduardo Durgante. Estou aqui com o nosso mais novo autor da nossa editora AME Brasil, Dr. Paulo Rogério Dalla Coleta Aguiar. Nós estamos reunidos nesse bate-papo para trazer uma novidade, uma notícia muito alvissareira. Estamos muito contentes em entrarmos em uma nova plataforma chamada Plataforma Editorial Digital, então, de nossos livros. Lembrando a vocês que agora é dia 17 de junho, a Associação Médica Espírita do Brasil vai comemorar seu jubileu de prata. São 25 anos da sua criação. Começou com uma ideia da doutora Marlene Nobre. Então, nós temos a editora hoje com 25 anos, é uma jovem moça, e essa editora, ela deu frutos, inúmeros frutos. Um desses frutos, a Associação Médica Espírita do Brasil deu muitos frutos. Um deles é a nossa editora, a editora AME Brasil. Ela é bem mais jovem, comparando com uma criança, tem aproximadamente 9, 10 anos. Mas nesse seu tempo de vida breve, nós já conseguimos editar 15 livros. Tá? Foram obras, por enquanto, em formato físico, em decorrência de uma série de fatos, especificamente promovidos por essa pandemia, nós aceleramos um passo, e já estava sendo dado gradualmente, e pelo que está acontecendo, nós aceleramos esse passo, e estamos iniciando amanhã, entrando então numa nova plataforma, com livros na forma digital, ao qual nós costumamos chamar de e-books. Pois bem, então nós vamos ter esse primeiro lançamento, com um livro organizado pelo médico psiquiatra, Dr. Paulo Rogério Dalla Coleta de Aguiar, que é presidente da Associação Médica Espírita do Rio Grande do Sul. Então, ele está aqui conosco para nos falar dessa sua obra, Meditação, Conexões Médico-Espíritas, lançando, então, esse primeiro livro nessa nova plataforma digital. Paulo Rogério, seja bem-vindo, é um prazer falar contigo. Obrigado pelo convite, né? Uma alegria muito grande poder estar participando dessa história, né, da AME Brasil Editora, que a gente acompanha com tanto carinho aí há bastante tempo e tem testemunhado como consumidor também a qualidade das obras, dos livros, tanto do ponto de vista artístico, né? Todo livro é uma peça, uma construção que vai desde a quem escreve, aqueles que organizam, quem cuida dos detalhes, até do ponto de vista textual, né? É um grupo de pessoas que participam e para que o autor possa levar o conteúdo que chegue ao público de uma maneira agradável também, né? Eu gosto de ter muito livro físico, tem alguns livros online, né? E por força desse momento, como tu estás dizendo, da pandemia, o e-book ele se tornou uma necessidade, né? Para a gente poder ter acesso a alguns materiais, né? Então estamos aí com muita alegria. Como tu disseste, né? É uma obra de arte, né? Como uma escultura, uma tela, ela começa a ser lapidada, a ser construída, né? Gradualmente até chegar ao seu final, ao seu apogeu. Então, Paulo, vou fazer algumas perguntas para ti nesse nosso tempo de 40 minutos, vamos tentar esclarecer esse público. Então, amanhã, dia 1º de junho, ou se esse vídeo for ao ar amanhã, então, dia 1º de junho, nós vamos estar lançando esse livro. Como é que surgiu essa ideia de organizá-lo, né, sobre essa temática tão importante que é a meditação? A história a gente conta um pouquinho na apresentação do livro, né? Primeiro é importante dizer que eu sou um estudante desse assunto, né? Eu não sou nenhum professor, alguém que tenha uma experiência vasta, né? Acho que sou um estudante, gosto do assunto, como psiquiatra, esse assunto, desde o início da minha atividade profissional, já me chamava atenção, me atraía, né? E também como acupunturista, agora a meditação voltou a me chamar a atenção pelo seu papel na questão do manejo da dor, né? E manejo da ansiedade, enfim.
Mas a história, ela começou, eu já não sei exatamente o ano em que foi, mas deve ter sido talvez 2015, 2016 no máximo, né? Eu estava no meu consultório, Carlos. Na época eu tinha um hábito de meditar no consultório, né? A gente tem que escolher um local que a gente pode criar uma rotina, que a gente tá em silêncio, que não vai ter nenhuma interrupção. Naquela época, eu optava por fazer no meu consultório. E estava sentado ali na poltrona, né? Meditando já. Num certo momento, eu deixei de meditar e começou a me vir uma ideia do livro, né? Porque quando a gente sai do foco e começa a pensar em outras coisas, a gente já não está mais no foco da meditação, propriamente dito, né? Mas eu estava ali sentado e começou a me vir uma ideia de elaborar um livro. E a ideia ela chama atenção porque ela já vem num formato meio pronto, né? Com os capítulos, os conteúdos, inclusive as pessoas com quem eu poderia convidar e contar para participar dessa obra, né? Eu sou só o organizador da obra, né? Mas tem vários outros colegas, a maioria deles psicólogos, psiquiatras, pode ir falando aos poucos depois quem são. Então a coisa veio mais ou menos pronta. Ok, achei interessante, anotei, né? Estava com tempo ainda antes do próximo paciente, anotei o assunto. E na primeira reunião de diretoria da Mergs, eu cheguei para o Gilson e disse, olha, eu tive essa ideia, o que tu acha? Será que vale a pena levar adiante? Ele, eu acho que ele ficou de pensar, não me deu uma resposta na hora. Eu acho que numa outra reunião ele disse, Paulo, sabe, lembra aquela ideia do livro? Leva adiante. Tá? E eu, muito obediente, né? Realmente, aí passei eu próprio a levar a sério esse assunto e a começar a pesquisar, a estudar e a amadurecer, né? Esse projeto ele ficou amadurecendo cerca de 3 anos, né? Até que efetivamente a gente pudesse dar um formato final e passar a convidar as pessoas, né? Então, a história foi mais ou menos essa. Tudo bem. Tu já disseste que em 2016 tu estava meditando no teu consultório. Então, tu já tinha uma certa prática de meditação. E como é que foram nesses anos, enquanto o livro estava gestado? Qual é a tua experiência com esta prática? A experiência vem de antes, né? Eu talvez possa citar como início do processo todo, comecei a frequentar o Instituto Brahma Kumaris, né? O Instituto Brahma Kumaris é uma instituição mundial, né, que tem filiais em todos os continentes, em diversos países, e eles ensinam a chamada Raja Yoga, né, que é uma yoga mental, que é, em suma, meditação, né, e desenvolvimento da espiritualidade, né, associado a esse processo meditativo. Nós temos aqui em Porto Alegre um local que é próximo à minha casa, próximo ao meu consultório, e acho que desde o final da faculdade de medicina, talvez um pouco depois, comecei a participar, a frequentar os encontros, né, que são próprios para meditação. Participei de um retiro, e isso foi se tornando cada vez mais importante para mim, né? Eu me lembro que talvez tenha sido ali em 2006, 2007, eu estava passando por um momento de muita ansiedade, de muito estresse profissional, né, em função de algumas responsabilidades que eu tinha assumido. E a meditação foi uma ferramenta que me ajudou muito a acalmar, né, a me centrar e seguir adiante naquela atividade, né. E desde lá, realmente passa por momentos que isso até amadurecer, né, a gente abandona, volta de novo, deixa, lembra, retoma, e desde algum tempo atrás, alguns anos, até por força do envolvimento do próprio livro, né, eu passei a dizer para mim, olha, se eu vou realmente organizar um livro, eu tenho que dar o exemplo, né, eu tenho que experimentar
esse conteúdo, essa prática e poder ter uma experiência própria, né? Não só teórica, mas vivencial. Então, tenho tentado me manter firme e disciplinado nessa proposta aí de meditar, né? Tive outras experiências no terreno do mindfulness também. Fiz um ou outro curso, nada muito extenso, mas foram algumas experiências que também me fizeram voltar também a atenção para essa outra forma de meditar que a gente comenta no livro e que é tão importante, tão utilizada hoje em dia e que tem tanta pesquisa, que é a meditação mindfulness. Então, nessas duas eu tenho alguma experiência. Dei uma peregrinada por aí, olhei um pouquinho do Zazen, como é que funcionava, mas foram experiências mais curtas. Acho que o mais importante é realmente a Raja Yoga e um pouco do Mindfulness. Tudo bem. Voltando então a essa questão dessa prática milenar, há infinitos livros, uma quantidade muito grande, né, de formas de tu expressar isso, seja hoje pelo advento dessa tecnologia, a facilidade da gente chegar ao vídeo, né, há inúmeras, quantidade muito grande, há muitos livros. O que esse livro se diferencia? Ou seja, que temas seriam tratados especificamente nesse livro? Talvez não tenham em outros, ele inove alguma coisa. Vamos rapidamente. Temas, assim, tu como organizador focou nesse livro? Então, assim, o livro ele é didaticamente dividido em 3 momentos, né? O primeiro momento é o que eu chamo de fundamentos, né? Ou de bases, né? E acho que um conceito, uma ideia central do livro era poder, a todo instante, não perder de vista a questão espiritual, né? Porque, por incrível que pareça, a meditação no Ocidente, ela às vezes só tangencia o aspecto espiritual, ela não efetivamente entra nele. E foi uma maneira em que isso talvez até tenha ajudado a ganhar certa popularidade, principalmente nos meios acadêmicos, nos meios profissionais, né? Então, a nossa ideia era, não, a gente tem que voltar a fazer essa conexão, né? E também com o universo espírita, né? Acho que a gente tem muito pouca coisa escrita especificamente no meio espírita, para os espíritas, levando em consideração o que a espiritualidade nos traz, né? Nas obras dos autores principais, das obras complementares, né? Então, tinha isso em mente, né? Fazer uma conexão com o espiritual e com o espiritismo, né? Então, dentro disso, a gente dividiu em 3 momentos, como eu vinha colocando. A parte dos fundamentos, em que a gente começa por debater a questão da consciência, né? Nós, espíritas, né, a gente não deve, talvez, iniciar uma prática de meditação dentro de um arcabouço teórico que não leva em consideração o espírito, a alma, né? A consciência que transcende o universo celular, né? Então, a base para entender a meditação, do nosso ponto de vista, ainda com as nossas limitações, reconhecer a alma, a consciência, como tendo primazia sobre tudo, né? Quem medita é o espírito, né? Quem medita é a alma. Todo o mais que a gente observa nas pesquisas, na neurobiologia, na saúde, são reflexos desse bem-estar espiritual, né? Então, essa é a origem. No primeiro capítulo, a gente faz uma reflexão sobre isso, né? Sobre a primazia da consciência, né? E ela como condutora do processo todo, né? Inclusive, a gente usa uma história, uma metáfora, uma história metafórica que o Chico Xavier contou certa feita para o Divaldo, né? Eu não vou contar a lenda toda, a história toda, né? Mas uma história muito bonita em que, em síntese, nós somos, a consciência é como se fosse um rei, né? Que comanda o seu reino, né? E esse reino, ele passa por dificuldades às vezes, né? Como todos os reinos.
com falta de alimento, com escassez de alimentos, né? Com guerras, com desarmonias internas, e o rei tem que ser aquele que gerencia esse reinado todo, né? Sabendo com sabedoria proteger, alimentar, nutrir, né? Apaziguar, enfim, organizar os seus súditos, né? E conquistar esses súditos, né? Com a sua bondade, com a sua sabedoria, com a sua firmeza, né? Então, a nossa mente, a nossa consciência, esse espírito, né? É um rei que precisa fazer uma gestão do nosso reino interno, né? E as nossas células são as nossas súditas, né? Própria em André Luiz nós temos que a informação de que existe também a consciência celular, né? Então nós, como reis de nós mesmos, temos que saber dar conta de fazer essa administração interna, né? Gerando harmonia, equilíbrio, colaboração entre as nossas, como diz André Luiz, beneméritas organizações celulares, né? Então, a nossa consciência maior tem que dar a diretriz desse reinado interno. E a meditação ajuda a botar o rei em ordem, né? Porque o rei também se perde às vezes, né? O rei, às vezes, não sabe o que fazer, o rei tem medo, o rei, às vezes, fica bravo, né? Se irrita, e se isso se torna um hábito constante, né? As nossas súditas, que é o nosso corpo, que é a nossa célula, elas vão começar a entrar em rebelião, né? E, de uma maneira ou outra, todas as doenças, de certa forma, são rebeliões, né? Quando as células deixam de funcionar em harmonia e manter a colaboração sistêmica, né? Mas fiquei falando da história, estou no capítulo 1 ainda, né? A pergunta é do livro inteiro. Vamos voltar. Panorama. Aí no capítulo 2 nós vamos para a questão das bases neurofisiológicas. A gente apresenta os estudos de neuroimagem, as pesquisas, né, que mostram o que se processa no nosso cérebro e como a meditação é poderosa em promover essa neuroplasticidade, né? Depois, as evidências científicas, né? Isso fecha as bases, né? Aí, no segundo momento, que é uma parte mais, uma sessão mais prática, né? Em que é da teoria à prática. Então, a gente aborda a meditação Raja Yoga, né? Temos a colaboração da Márcia Medeiros, que é a coordenadora do Brahma Kumaris aqui em Porto Alegre, tem uma vastíssima experiência em meditação, então nos traz os fundamentos do Raja Yoga. Temos um capítulo de Mindfulness, né, que a Michele Ponzoni, a psicóloga aqui da Merckx, nos ajudou a escrever. Temos um capítulo que o Gelson, também psicólogo da Merckx, traz em relação à imaginação como instrumento de cura, né? Tendo por base todas as questões junguianas, né, da psicoterapia junguiana. Meditação para crianças, também um capítulo que é muito agradável de ler, também de uma pessoa muito experiente, que é a Patrícia Costa, do Brahma Kumaris também. E ao final, que é o fechamento do livro, né, a terceira sessão é Em Busca da Transcendência, em que a gente fala sobre a compaixão, a meditação no desenvolvimento da compaixão, que é a Mariana Costa, também psiquiatra, que até faz pesquisas nessa área, ela está fazendo doutorado em meditação ali na URGS e ansiedade. E finalizando, nosso amigo Alexandre Fontoura dos Santos, psicólogo, traz todo um apanhado, então, da literatura espírita, endossando, recomendando, orientando e fazendo a conexão com o espiritismo propriamente dito, né? Então, essa é a estrutura geral do livro, né? E acho boa, que... né? Um breve raio-x, né? Bem resumido, o que nós vamos encontrar. Mas se a gente for se aprofundar um pouco mais, agora achei excelente esse exemplo aí do feudo, do reino, as nossas células serem essas súditas internas, sensacional. Olha que modelinho, que bom para exemplificar, né?
o que a meditação pode organizar aquilo que muitas vezes está desorganizado em nós. Especificamente, então. Agradecemos ao Chico Xavier, né? Ele é uma fonte inesgotável maravilhoso, não conhecia esse exemplo. Depois eu vou ver ele de novo com mais detalhes. Mas como é que vamos então, como é que trata, ou quem escreveu aquele capítulo, como organizador, exatamente dessas conexões, especificamente da meditação com a interface da espiritualidade, mais especificamente ainda com o espiritismo? Como é que, desculpa, não consegui. Como é que tu trata bem essas questões? O livro vai se aprofundar. Então, nas questões da meditação com a interface da espiritualidade, como tu disseste antes, e especificamente também com o espiritismo, que isso quase que inédito, né? A gente tem pouco e esse livro traz esse aprofundamento. Então, o que tu tem a nos falar sobre essa conexão da meditação com espiritualidade e espiritismo? Uma coisa que me motivou lá no início, e eu falei, era algo que nós não queríamos perder de vista esse aspecto, né? Como a meditação pode ser um instrumento que nos torne melhores médiuns, né? Porque principalmente quem participa diretamente assim de grupos mediúnicos, de sessões de desobsessão, de assistência espiritual, a gente percebe claramente que se não houver concentração, né, se não houver a capacidade de silenciar o nosso mundo interno, os nossos pensamentos, as nossas preocupações, não só individualmente, mas em grupo, né, porque isso se dá pela conexão mental entre os médiuns, o trabalho não é tão efetivo, né? Não atinge os melhores resultados. Tá? Então, a meditação ela pode ser um recurso para que nós possamos fazer as nossas atividades como espíritas no terreno da mediunidade com melhor qualidade, né? Então, também é um instrumento, não só para que a gente evolua e se desenvolva como ser humano, acho que esse aspecto ele é evidente, né? Nós podemos ser pessoas melhores, nós podemos ter um maior autocontrole, né? Nós podemos ter uma capacidade de autopercepção melhor e de gerenciamento das emoções melhor, né? Mas também a meditação como uma ferramenta de desenvolvimento das nossas potencialidades, também de ajuda ao próximo, né? No que tange a tarefa espiritual, né? Então, a gente que participa de grupo mediúnico sabe que é difícil, né? Às vezes a gente trabalha o dia inteiro, está às vezes cansado, às vezes passou por situações no dia estressantes e tem que, em poucos minutos, chegar, se concentrar e começar um trabalho espiritual, né? Então, tem que ter uma certa capacidade de desconectar das coisas de fora, das preocupações, e estar entregue ao serviço espiritual, né? Então, acho que a meditação é uma ferramenta interessante para nós todos que estamos na seara espírita. Então, esse é um aspecto, né, que eu trago aqui. O Alexandre fez um excelente capítulo em que ele revisou amplamente a literatura espírita, né, trazendo colaborações de Joana de Ângeles, Manuel Filomeno de Miranda, das obras básicas. O próprio, esqueci de mencionar, o nosso querido Gilson, né, quem faz o prefácio da obra, né? E o Gilson, no prefácio, fez uma belíssima escrita, né, lembrando alguns aspectos históricos, né, de que tudo o Espiritismo é uma doutrina em evolução, né? E tudo que é relativamente novo, novidade e tal, sempre às vezes tem uma certa resistência, né? E ele lembra no prefácio que, meados do século passado, houve uma resistência em relação à utilização de música no centro espírita, né? Aquela música de harmonização que antecede aos trabalhos espirituais, que é tão tranquila, tão comum, em praticamente todas as casas espíritas, né? E o nosso irmão Viana de Carvalho, né, foi quem propôs esse debate, trouxe essa proposta para o centro espírita, né, e encontrou as suas resistências, né?
A nossa proposta aqui, e fica muito claro isso no livro, não é trazer a meditação para a casa espírita, né? Acho que não há nenhuma necessidade disso enquanto prática formal do movimento espírita. Mas é uma ferramenta extremamente importante para o espírita, né? Para o ser humano, né? Na sua casa, como hábito de higiene mental, de asepsia mental, como dizia Dias da Cruz, né? Para que a gente possa, enfim, estar mais conectados espiritualmente com os nossos benfeitores espirituais também, né? E aprender essa arte sutil, né? De discriminar os pensamentos que são nossos, aqueles que são sugestões, né? Positivas e negativas que a gente recebe a todo momento. Então, as conexões são várias, né? O livro traz alguns desses aspectos em diferentes capítulos, em diferentes momentos do livro. Sem dúvida. A gente já está nos aproximando do final, temos assim um pouco mais de quase, próximo de 10 minutos, um pouquinho menos. Então, Paulo, assim como é tão importante, todo mundo sabe a importância da meditação, dessa ferramenta, é uma terapia, fica volumes de estudos falando dos benefícios dela na nossa vida, promoção da saúde. E da mesma forma, que é tão conhecido o benefício, também se sabe da dificuldade do ser humano meditar. Primeiro, é difícil meditar, não há dúvida. Segundo, mais difícil ainda talvez seja, será que eu estou meditando corretamente? Será que eu estou realmente exercitando essa ferramenta plenamente para que ela venha me trazer benefícios? Então, uma perguntinha bem básica, assim, o que é meditar, né? Como é que eu posso saber, quem nos ouve, claro que o livro vai dar dicas, mas como é que a gente pode saber que está meditando corretamente? A pergunta ela é importante porque muitos esbarram nesse primeiro passo, né? E às vezes iniciam um processo com um nível de autoexigência muito grande, né? Muito elevado, querendo fazer tudo perfeitamente ou presos ao resultado, né? Acho que é muito importante que quem está começando a meditar entenda o processo, né? Eu vou usar uma imagem que ela é limitada, ela é mecânica, mas ela serve para entender um aspecto central da meditação, que é a questão da musculação, né? Tudo que a gente repete, né, se fortalece, né, se tonifica. Então, a repetição, a meditação não deixa de ser, ressalvadas a limitação da imagem, uma musculação mental, né, em que vão acontecer, a gente traz no livro um modelo de um pesquisador que explica bem, de modo simples, as etapas da meditação, né? Então, nós vamos eleger um foco interno ou um foco externo, né? Via de regra, a respiração ela é uma âncora muito boa de se usar, seja se você é iniciante ou experiente, a meditação ela costuma ser um desses focos internos, né? Então, nós temos o momento 1, que é de focar, tá? Quando a gente para, silencia e foca na respiração, a gente vai logo perceber que a mente não vai ficar muito tempo naquilo ali, né? Naturalmente, em qualquer ser humano, porque é da natureza do nosso estado mental, da nossa consciência, a mente vai sair do foco, né? A gente chama isso de estado de devaneio, né? Que circuitos neuronais vão sendo ativados e a gente volta para o modo padrão, que é o de pensamentos aleatórios, autobiográficos, que estão no passado ou que estão no futuro. Pois bem, esse é o momento número 2, o devaneio. Ele não é um erro, ele não é um problema, ele é um segundo momento que serve para levar ao terceiro, que é a gente se dar conta dele, né? Então, a terceira etapa é dar-se conta de que, opa, mas eu não estou mais no foco inicial, eu estava pensando em outra coisa. Ok, esse é o terceiro momento, né? Dar-se conta.
E o quarto momento e um dos mais importantes, é reconduzir a nossa atenção para o foco inicial, sem crítica, sem autocobrança, sem tensão, sem julgamento, né? De uma maneira muito tranquila, delicada, gentil, conduzir a atenção de volta. Ok, inspiração, expiração. E vai mantendo. Esse processo vai se repetir várias vezes. E o meditar é dar-se conta do devaneio e reconduzir de volta o foco para aquilo que se elegeu, né? Esse é o processo. Então, quanto mais a gente repete e se envolve e exercita, mais tempo a gente consegue manter o foco da atenção na respiração, né? E menos tempo em devaneio, né? E esse exercício vai promovendo o relaxamento e vai induzindo a um processo de neuroplasticidade cerebral, né? A gente achava que, quando eu fiz a faculdade de medicina, por exemplo, finalizei em 2003, ainda se tinha muito a ideia de que o cérebro ele não se modificava, né? Que os neurônios não se reproduziam, que era uma coisa que se levava ao final da vida e só ia perdendo, né? Massa encefálica. Mas não, o cérebro ele está em constante modificação, né? Em constante processo de adaptação ao ambiente externo e aos nossos próprios pensamentos e sentimentos, né? Então, a meditação Paulo, só reforçando, promove. pode terminar a qualquer momento a nossa transmissão, porque o Zoom ele tem 40 minutos, só para antes de terminar, mas pelo menos o público está sabendo. Está num bate-papo, o Dr. Paulo Rogério da Coleta de Aguiar, que vai lançar agora, dia 1º de julho, na plataforma online, de junho, perdão, na plataforma e-book, o livro Meditação, Conexões Médico-Espíritas, e continua falando. Se interrompeu, pessoal, o público já sabe, nós vamos ter uma vasta divulgação desse livro, já estamos tendo várias plataformas de acesso a esse conteúdo. Segue o baile. Se interrompermos, pelo menos já demos a mensagem. Eu acho que deu para concluir a ideia, né? O livro explica um pouco mais em detalhes essas questões, né? E foi um prazer ter estado aqui. Acho que a gente vai poder ter outros encontros com os demais autores também, né? Para ir aprofundando alguns temas que são tratados no livro, né? Sem dúvida, então. Então, agradeço aí a presença do colega, que agora é nosso autor da nossa editora. Então, dia 1º de junho, estaremos lançando o livro Meditação, Conexões Médico-Espíritas, organizado pelo Dr. Paulo Rogério, da editora AME Brasil. Um abraço a todos aí, até breve. Um abraço a todos, boa noite.